Vamos na edição de hoje fazer um breve resumo do atual cenário que vivem notários e registradores em relação ao ISS-QN, Imposto sobre Serviço. Lembra aqui que os serviços notariais e de registro foram incluídos na lista dos serviços tributáveis pelo ISS através da Lei Complementar número 116 de 2003, sendo que, a partir de então, os municípios ficaram autorizados a instituir referido imposto. Muitos municípios, inclusive, se apressaram e aprovaram suas leis no próprio ano de 2003, objetivando iniciar a arrecadação desse tributo já a partir de janeiro de 2004. Ocorre que, naquela época, discutia-se a respeito da constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços notariais de registro. E por quê? Porque esses serviços, apesar de serem exercidos em caráter privado, são originariamente do Estado. E ao ser tributado por imposto municipal, estar-se-ia ferindo o princípio da imunidade recíproca, prevista no artigo 156, 150, inciso 6, da Constituição Federal de 88, segundo o qual é vedado aos Estados, municípios, União Federal e Distrito Federal instituírem imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Muitas decisões judiciais, inclusive, foram obtidas favoráveis aos notários e registradores, em controle difuso, ou seja, em ações individuais, e que afastaram, naquela época, a exigência por parte da municipalidade, inclusive em nível de tribunais estaduais. Até que a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Noreg Brasil foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade dessa tributação. Diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que produz efeitos vinculantes e erga omnes, restou então continuar a discussão quanto à forma de tributação, se per capita, por meio de valor fixo na forma de trabalho pessoal, ou ad valorem, mediante aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo, que via de regra é o valor do faturamento. Nós defendemos sempre que a sistemática correta seria a incidência pelo valor fixo, diante da pessoalidade com que os serviços notariais e de registro são exercidos. No outro dizer, os notários e os registradores exercem pessoalmente os seus serviços, sendo que os seus prepostos praticam os atos em nome daquele que detém a delegação, além de outras argumentações, especialmente o tratamento dispensado pela legislação tributária e previdenciária, que consideram notários e registradores como pessoas físicas. Ocorre que, mesmo diante dos consistentes fundamentos apresentados, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se aplica a regra da tributação fixa aos serviços notariais de registro, diante da possibilidade da contratação de prepostos para execução dos serviços delegados, bem como por manter semelhança com a atividade empresarial. Sabemos que a contratação de prepostos não é a realidade de muitas serventias, que funcionam apenas com o trabalho do próprio notário e do registrador, com um ou dois auxiliares, sem nenhum escrevente autorizado. Nestes casos, o trabalho é exercido em caráter pessoal, porém, sem o direito ao tratamento diferenciado pela regra da tributação fixa. Além disso, os serviços notariais e de registro não ostentam semelhança com a atividade empresarial, especialmente pela inexistência da concorrência. Lembrando neste ponto que um dos aspectos da concorrência é a livre fixação de preço, o que não é possível em se tratando dos serviços notariais e de registro, cujos emolumentos são fixados pelo Estado delegante. Além do mais, no caso do serviço de registro de imóveis, por exemplo, a sua área de atuação é dividida em circunscrição, o que afasta qualquer tipo de concorrência entre os oficiais. De qualquer modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da cobrança do ISS, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não aplicação da regra da tributação fixa, ou seja, há que se impor, então, a regra da tributação ad valorem. A alíquota aplicável, no caso, varia de 2% a 5%, sobre uma base variável que, via de regra, é o rendimento auferido. Esse é o cenário atual que nós vivemos em relação ao ISS-QN. O que se busca atualmente é minimizar o ônus dessa tributação, pleiteando junto aos municípios a fixação da alíquota mínima, que é de 2%, adotando como base de cálculo apenas os emolumentos auferidos, excluídos todos os valores de repasses eventualmente arrecadados pelo notário e registrador na condição de substituto tributário. Não compõem também a base de cálculo do ISS os valores recebidos pelos registradores civis a título de compensação dos atos gratuitos ou em complementação da renda mínima.
tal qual existe aqui no estado de São Paulo. Aliás, já há pronunciamento de tribunais estaduais excluindo essas verbas da base de cálculo do ISS-QN. Ainda visando desonerar os notários e registradores, é sabido que alguns municípios autorizam o repasse do custo do ISS para o usuário. E uma autorização semelhante aconteceu aqui no estado de São Paulo, que através da Lei 15.600 de 2014, o Estado autorizou que esse custo municipal, que esse encargo municipal fosse transferido para os usuários. E seria muito interessante, ou seria muito importante que em outros estados também adotassem essa alternativa exatamente para desonerar o notário e os registradores. Dúvidas sobre este assunto? Procure a consultoria INR, que estará sempre à disposição para atendê-lo. Um abraço e até a próxima edição.